E aí, carnaval na área? Como é que você está? Estudando para a prova da ANAC? Então eu vou te ajudar um pouquinho mais. Seguem 10 questões de um quiz corrigidos por mim para reforçar o teu estudo. Não se preocupa não, depois vão dizer que você teve sorte. Um abraço, bons estudos. Então vamos lá, vamos ao quiz. Eu vou projetar aqui ao meu lado as perguntas, dou um tempinho aí para você responder, não muito tempo, e já entro com a resposta para que você saiba. Então vamos lá. Primeira pergunta. A Lei 7.565, desculpem, de 19 de dezembro de 86, dispõe sobre, e aí, essa lei fala do quê? Do Código Brasileiro de Aeronáutica, da regulamentação da profissão do aeronauta, do Sistema de Aviação Civil Brasileiro ou do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro? Lei 7565 é o CBA, Código Brasileiro de Aeronáutica. Questão número 2. O RBHA 63, olha que eu já coloquei aqui RBHA, né? Na aula eu falo RBAC, mas eu faço a ressalva de que ele não foi atualizado ainda. O RBHA 63 estabelece os requisitos para a concessão de licenças e habilitações técnicas para que tipo de profissionais? Pilotos e navegadores, despachantes e engenheiros de voo, comissários e mecânicos de voo ou copilotos e despachantes operacionais. Você viu comigo na aula que o RBAC 63 trata das habilitações dos comissários e dos mecânicos de voo. Próxima questão. O RBAC, que estabelece padrões para requisitos operacionais em operações domésticas de bandeira ou suplementares, é o de número... Opa, você não falou disso na aula, você falou do RBAC que trata de transporte aéreo regular, transporte aéreo não regular. Eu sei, e você leu o que está escrito na apostila, porque na apostila está a designação exata com esse nome que aparece aqui. É importante que você leia o nosso material didático de apoio e não fique apenas no texto ou no vídeo da aula. É importante que você vá ao texto buscar a fonte, né? Pegadinha aí, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. RBAC 63, RBAC 69, 119 ou 121. Esse padrão de operação doméstica e de bandeira e suplementar é o transporte aéreo regular, tá? E aí é o RBAC 121. É o 121 que trata de transporte aéreo regular. O nome transporte aéreo regular são operações domésticas de bandeira e suplementares. Fique atento a isso e vá ao texto, ok? Não deixe de ir ao texto da apostila. 4. É o conjunto sistêmico de normas jurídicas sobre determinado assunto de aeronáutica. E o de aeronáutica, aspas minhas aí, que qualifica as atividades vinculadas direta ou indiretamente ao uso de aeronáutica. E esse conjunto de normas, como é que a gente chama isso? Código Brasileiro de Aeronáutica? Regulamentação da profissão do aeronauta? Sistema de Aviação Civil Brasileiro? Ou Sistema de Controle do Espaço Aéreo? Esse conjunto sistemático de normas a gente chama de código, e é o Código Brasileiro de Aeronáutica. Fique atento aí. Poxa, essa questão é difícil. Envolve um pouquinho do conhecimento ali das bases do direito. Fazer o quê? Estamos aí estudando direito aeronáutico, né? Regulamentação da Aviação Civil, ou CBA, que a gente podia chamar também de Introdução ao Direito Aeronáutico. Questão 5. É regulado pelos tratados, convenções e atos internacionais que o Brasil seja parte, pelo Código Brasileiro de Aeronáutica e pela legislação complementar. Esse conjunto aí regula o que no Brasil? O direito aeroespacial? O direito aeronáutico? O direito aeronáutico internacional ou a profissão do aeronauta? Você viu comigo na aula que as convenções, tratados, atos internacionais, o CBA, a legislação complementar, eles regulamentam no Brasil o direito aeronáutico, o direito aeronáutico brasileiro. Tranquilo? Próxima questão. Questão 6. A Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 22 a seguinte definição: é o ramo do direito que regula o transporte pelo espaço aéreo por meio de aeronaves, de pessoas e coisas e suas relações jurídicas decorrentes. Eu li esse texto da Constituição com você na aula, lembra? O que é? A Constituição está falando do quê? Que ramo do direito é esse definido no artigo 22? O direito aeroespacial? O direito aeronáutico? O direito do transporte ou o direito internacional? É claro que você viu lá comigo que é o direito aeronáutico. Tranquilo? Próxima questão. O pontinhos
versa sobre os atos e relações envolvendo o uso da aeronaves, limitado à altitude de pontinhos, para preencher as lacunas, né? A partir da qual passa a operar outro tipo de direito. Então a gente tem que preencher aí. A primeira, nós temos 3 lacunas para preencher, né? A primeira fala de um tipo de direito que envolve até determinada altitude e a partir dessa altitude passa a ser outro tipo de direito. E aí qual é a alternativa que você acha que preenche melhor? Aeroespacial 80 km aeronáutico, aeroespacial 60 km aeronáutico, direito aeronáutico 80 km aeroespacial ou direito aeronáutico 60 km aeroespacial. E aí? Sai substituindo aí esses pontinhos por essas expressões aí entre as barras para você ver o que vai dar. Você vai perceber que a resposta correta é a letra Charlie. O direito aeronáutico versa sobre os atos e relações envolvendo o uso de aeronaves, limitados à altitude de 80 km, a partir da qual passa a operar outro tipo de direito, o direito aeroespacial. Tranquilo? Boa questão, né? Questão número 8. Para o Código Brasileiro de Aeronáutica, a regulamentação prevista no próprio Código, as leis especiais, os decretos e normas sobre a matéria aeronáutica são denominados... Se eu somar tudo isso aí, o que eu tenho? A legislação complementar? Os anexos ao CBA? As leis ordinárias ou as normas da ANAC? A gente viu que essa é a própria definição de legislação complementar. O Código e as leis que estão abaixo dele. Questão 9. Segundo o CBA, a Autoridade de Aviação Civil Brasileira é... E agora? Quem é a Autoridade de Aviação Civil? É o Comando da Aeronáutica? É o Ministério da Defesa? É o DCEA ou é a ANAC? A aviação civil é, obviamente, ANAC, letra delta, tá? ANAC, letra delta. 10ª, última e não menos importante questão. Segundo o CBA, a Autoridade Aeronáutica Brasileira... Não, mas a questão 9 falava de Autoridade de Aviação Civil. Agora a gente vai falar de Autoridade Aeronáutica. A Autoridade Aeronáutica Brasileira é o Comando da Aeronáutica? O Ministério dos Transportes? O CENIPA? Pô, Braga, nem sei o que é CENIPA. Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. É um órgão da aeronáutica que trabalha com prevenção e investigação de acidentes aeronáuticos. A ANAC. E agora, quem é a Autoridade Aeronáutica? É o Comando da Aeronáutica, que vai exercer essa autoridade através do DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Tranquilo com isso, meus amigos? Encerramos aqui o nosso quiz. Espero você na nossa próxima aula. E aí, foi legal? 10 questões tranquilas? Tinha alguma coisa que você não sabia? Se tiver, coloca aqui na descrição do vídeo a sua dúvida que eu vou responder você. Se você quiser saber mais sobre essas questões, sobre qualquer disciplina que faz parte do curso de comissário de voo, acesse o link do nosso curso aqui do Super ANAC. Em 45 dias você vai ficar pronto para superar a prova da ANAC. Até o próximo, um abraço.